Testando. Isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos começando agora o lançamento da Misto Frio 2. E é muito importante esse lançamento pra gente, porque a Misto Frio 2, ela é uma revista de disputa, e a gente vai falar bastante disso, principalmente quando a gente fala da linguagem de quadrinhos, né? Maurício, co-editor da revista, também o responsável por essa belíssima capa, que eu acabei recebendo créditos, mas foi o Maurício que fez, tá bom? As cores estão muito bonitas, se vocês quiserem elogiar depois, podem elogiar. Mas é o seguinte, a Mistifório está completando com esse lançamento 1 ano de vida. A gente já tem 7, 8, 9 obras publicadas, e a gente está entendendo o nosso caminho no meio dos quadrinhos, e essa revista Misto Frio vem para nos direcionar melhor ainda do que a gente já entendia como um caminho para a editora, né? Todo mundo que fala que gosta de quadrinhos vai falar assim, eu adoro quadrinhos, eu li Maurício de Souza. Você fala, poxa vida, né? Mas não, eu também li Homem-Aranha. Você fala, puxa, tá, beleza, a gente tem muito trabalho a fazer. E é isso, a gente vive disputando uma linguagem que é uma linguagem que tem monopólios, num meio de disputa política muito intenso, num período de contradições muito importantes, de neoliberalismo e tudo mais. E a gente, com a editora, vem com essa proposta de quebrar essa ideia de que o artista tem uma visão iluminada, ou uma visão diferenciada sobre a realidade, sendo que, na verdade, todo mundo tem esse ímpeto para se comunicar, e a arte, ela é só um tipo de linguagem que você pode se comunicar, né? A gente batalha por um mundo onde todo mundo trabalha meio período e tenha outro meio período para justamente exercer a sua arte, o seu esporte. É isso que a gente deseja, e não é por causa disso que a gente vai pensar única e exclusivamente na arte como um instrumento de como fala, de doutrinação, um instrumento de política, um instrumento. Ela não necessariamente precisa ser assim, mas em alguns casos a gente precisa trazer alguns temas à tona. Então, a revista Misto Frio 2, ela tem a participação da Ana Clara de Oliveira Silva, que é doula, pode vir aqui. E é um dos temas que a gente aborda nessa revista, falando bastante sobre violência obstétrica, o papel da doula. A gente falou também bastante já sobre o trabalho sexual, que a gente trouxe a Svetlana, que ela mora em Porto Alegre, a gente fez um lançamento lá na Brasa. Abraço, Lobo e Samantha aí, vocês estão vendo pela internet. E a gente tem uma adaptação incrível do conto da Bernadette Lopes, que está aqui com a gente. Temos a honra de tê-la aqui. Conheci a Bernadette num evento em Paulínia, onde, um evento escondido no shopping, né? E a Bernadette estava lá com um dos contos escritos, a gente leu, achou impressionante, e trouxemos a Ana Valente para fazer a adaptação. Também, se quiser comparecer aqui. Que também, né, é uma quadrinista nortista, a gente vai falar disso, da importância da gente fugir um pouco de São Paulo, né? A gente sempre tem uma visão, quando não é uma visão americanizada das coisas, é uma visão de São Paulo americanizada sobre a realidade brasileira. Então sempre vai caindo nessa caricatura. E o conto e a entrevista da Svetlana, que a gente citou agora há pouco, foi ilustrada brilhantemente pela Marina Schenkel. É Schenkel ou é Schenkel? Schenkel, então beleza. Que deu também a sua visão incrível sobre a entrevista, que acaba sendo um quadrinho documental, no fim das contas, já que trata-se de uma entrevista. E eu queria justamente que vocês falassem sobre o processo da criação desses quadrinhos, mais especificamente trazendo esses temas à tona. Então, começando ali pela Ana Clara, eu queria até que você falasse pra gente um pouco, pegando o que tem dentro do quadrinho, né, o quadrinho que chama A Doula, dentro da Misto Frio, ele traz ali um paralelo, ele traz até algumas situações
do que a gente acaba vendo nos seriados e na TV, que está sempre colocando a mulher que vai parir numa posição específica, sobre condições específicas, e é sempre o papel do médico que vai fazer, quando é o médico, né? Que no caso ali do La Casa de Papel era o professor, que foi resolver ali que nem médico era. Então eu queria... Aí, a gente estava assistindo Ruptura, a série do momento, e uma das personagens que aparece ali é uma doula. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Primeira vez que eu vi uma doula sendo citada numa obra americana, e eu queria que você falasse a importância da gente discutir violência obstétrica em todos os meios possíveis, porque não no quadrinho, e até explicar para as pessoas que não conhecem o que é uma doula, né? Boa tarde, que bom tê-los aqui, muito obrigada pela presença. Bom, primeira vez que eu estou participando, né, de um quadrinho, enfim, de qualquer tipo de obra assim, artística, então estou muito feliz. Acho que, não sei se todo mundo aqui conhece o que é doula, qual é a função da doula. Temos uma doula lá no fundo também, que bom que ela conseguiu vir. A função da doula ela já existe desde que as mulheres começaram a parir, né? Desde que o mundo é mundo, que as mulheres existem, estão parindo, a função da doula já existe, porque se a gente pegar pinturas, né, que retratam épocas antigas, né, o Egito Antigo, a Grécia Antiga, a gente vê as mulheres né, na posição de escolha delas, né, em cócoras ou, né, de 4 apoios, com a parteira ali amparando o bebê, né, que está nascendo, e sempre ali a figura de uma mulher ao lado, né, que é essa mulher que está servindo a mulher que está parindo, né. Então, a função da doula em si, ela já existe há muito tempo, né, que é essa doula vem do grego, né, significa mulher que serve. Então é justamente esse o propósito, né, da nossa atuação. Hoje a gente ainda não somos categorizadas enquanto uma profissão, a gente está lutando para isso já lá na Câmara, né, está em Brasília tramitando para a gente poder ser reconhecida enquanto profissional. Por enquanto somos classificadas na CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e mais recentemente que a profissão de doula ela foi reconhecida, que a ocupação de doula foi reconhecida como uma ocupação de fato, né, onde a gente pode exercer o acompanhamento das mulheres de forma remunerada, inclusive, né. Então, qual é a função da doula, né? A função da doula é especialmente a informação dessa mulher, né, a gente conseguir passar para essa mulher todas as informações que ela precisa para poder parir, né, porque no Brasil é extremamente difícil parir, né, pode parecer, para quem não está por dentro desse tema, pode parecer bobo, mas é muito difícil parir no Brasil, né. Não sei se vocês conhecem a história de parto da mãe de vocês, enfim, avós de vocês, mas grande parte dos partos atualmente acontecem via cesariana, né, não acontecem via parto vaginal. Atualmente, né, na última pesquisa que foi feita em 2022, o Brasil está na segunda posição de país com maior taxa de cesárea, a gente só perde para a República Dominicana. Então, assim, temos em torno de 60% dos partos sendo por via cesariana, por falta de informação mesmo, né, por conveniência médica, porque esse médico precisa sair para viajar, ou porque pelos convênios, quanto mais rápido o parto acontecer, mais dinheiro o convênio ganha, porque eles ganham por parto, né, por atendimentos. Então, tudo girando aí em torno do dinheiro e não da assistência, né, que essa mulher e esse bebê precisam. Então, a função da doula é especialmente nesse momento da gestação, né, de acolher essa gestante no momento em que ela está vulnerável nesse sentido, né, tanto pela questão de todos os hormônios ali oscilando no corpo que está se transformando, né, mas também principalmente porque essa mulher fica muitas vezes desamparada por não ter por mais que tenha a internet é um boom de informação, né, então ter alguém ali que te direcione para saber o que esperar do parto, qual é a fisiologia do parto, o que esperar, né, das mudanças do corpo, como que esse parto vai acontecer,
quais profissionais eu devo buscar para me acompanhar, quais profissionais de fato vão me assistir parindo e não vão me indicar uma cesariana, né, por conveniência, né, ou para ultimar esse parto mais rápido. Então a doula faz todo esse caminho com a gestante, né, de poder direcionar essa mulher para poder ter uma experiência não só de parto vaginal, mas o que é a humanização da assistência ao parto, na verdade, ela não visa só que a mulher consiga ter um parto vaginal, mas que ela consiga ter um parto respeitoso, né? Que se for uma cesariana, que seja uma cesariana bem indicada, porque a cesariana, ela acrescenta inúmeros riscos, né? E disso as mulheres não sabem, né? Os profissionais do parto não informam essas mulheres dos riscos, né? Tanto para ela quanto para o bebê, né? Então, bebês que nascem aí de cesáreas agendadas, né, muitas vezes prematuros, que precisam ficar na UTI neonatal, né, para poder receber suporte de oxigênio, porque o pulmão ainda não está pronto para respirar aqui fora. Olá, meninas, entrem. Todas doulas, gente, olha que maravilha. Fiquem à vontade. Então, a doula entra nesse cenário, né, assim, de poder favorecer que essa mulher ela tenha uma experiência feliz de parto, ela tenha uma experiência satisfatória, porque o que a gente sabe, e que hoje já tem assim, inúmeros estudos mostrando, é que a forma como as mulheres conseguem parir os seus bebês e a forma como esses bebês são recebidos, isso importa para o resto da vida. Né, para o resto da vida isso fica marcado. Não é à toa que mulheres que têm seus bebês de cesáreas agendadas, né, que não passam pela cadeia hormonal para receber os seus bebês, ou que têm partos muito violentos, né, porque acho que isso pouco se fala também, né, esse termo violência obstétrica, ele foi cunhado mais recentemente. Então pouco se entende ainda do que é a violência obstétrica, né, que atinge aí tanto a níveis psicológicos como físicos também. Mas a doula ela vem justamente nesse cenário, né, de poder, primeiro, né, diminuir aí os níveis de cesárea, né, porque hoje os estudos mostram que a atuação da doula diminui taxas de cesárea, diminui necessidade de intervenções, né, durante o parto, como o uso da ocitocina, né, que é um hormônio para acelerar ali a dilatação do colo uterino, o uso de instrumentos como fórceps, vácuo extrator. Então, e também a doula contribui para uma experiência satisfatória de parto, né? Isso já está descrito ali nos estudos, do quanto que a doula contribui para esse cenário, e também não só no momento do parto, mas também nesse pós-parto, né? Que eu estava comentando de que a experiência do parto ela muda a vida da mulher e do bebê, né? Então, de que mulheres que têm esse parto muito violento, ou que esses bebês que nascem, né, de cesáreas agendadas, o risco dessas mulheres desenvolverem uma depressão pós-parto é muito grande, é muito maior, né? A taxa de depressão pós-parto ela é muito maior em mulheres que não passaram pelo processo de parto, que não tiveram a chance de pegar o seu bebê no colo, né, nesse pós-parto imediato. São poucos os hospitais que ainda permitem que permitem que a mulher faça essa hora de ouro, que a gente chama, né, a golden hour, que é ficar com esse bebê ali no colo, né, reconhecendo esse bebê, porque é um momento de reconhecimento. Né? Imagina, você ficar com seu bebê na barriga por 9 meses e no momento em que você vai finalmente conhecer o seu bebê, alguém tira o seu bebê de você. Né, e leva para longe para fazer um monte de procedimento que, assim, não tem necessidade nenhuma de ser feito naquele momento. Né? Então, o que o bebê precisa na hora que ele nasce é da mãe, ponto final. Então, as doulas estão presentes para isso, né? Para primeiro informar essa mulher, para ela saber dos seus direitos, para ela saber do que são as intervenções que podem acontecer no parto, em que momento que essas intervenções podem acontecer com ela e com o bebê, o que são cesáreas mal indicadas, porque essa mulher chegando protagonista, né, ela chegando bem informada ali no hospital, por mais que tenha uma equipe ali que talvez, de certo modo, imponha, né, uma certa conduta ali médica, essa mulher, se ela conseguir se colocar ali diante da equipe de uma forma, bem informada, não desrespeitosa, né, porque acho que tem disso também, né, tem a hierarquia médica, e aí quando você bate de frente com a equipe, é difícil. Então, saber se colocar, se mostrar informada, isso muda muito, né, chegar com um plano de parto bem feito, né, então a doula contribui para todo esse cenário, e ali no momento do parto mesmo, né, que é
é o momento de ouro, né, da atuação da doula, que é o acompanhamento físico dessa mulher, né, de poder oferecer todo o suporte físico, dos cuidados para a diminuição da dor, né, de tentar fazer com que essa mulher se sinta mais confortável, para não precisar do uso da analgesia, ou se precisar, né, ainda que precise da analgesia, a analgesia não é em si um problema, mas é a forma como ela é feita que pode vir a ser um problema por acarretar inúmeras outras intervenções, né? Então, a doula está ali como suporte físico e também, principalmente, o suporte emocional, né? Porque em vários momentos do trabalho de parto, a mulher pode vacilar, né? E vacilar não significa desistir, mas no sentido de, é um momento de vulnerabilidade, né? De muita potência, mas também de vulnerabilidade, em que você está ali com o seu corpo completamente em transformação, se abrindo para poder trazer um bebê para o mundo. Então, é um momento em que a mulher precisa de muito apoio, né? E muitas vezes esse apoio, óbvio, né? Os acompanhantes são de extrema importância, é a pessoa que vai estar ali, que a gestante mais conhece, né? Os acompanhantes legais da mulher, né? Seja marido, namorado, namorada, enfim. Mas a doula, ela está ali como suporte especializado, né? Que conhece o processo pelo qual aquela mulher está passando. E que vai estar ali para apoiá-la em todas as circunstâncias, né? Então, falando um pouco, né, disso, do movimento da humanização da assistência ao parto, é um movimento, né, que acontece aí no início da década de 90 e, né, já vem antes disso, mas que se criou, né, ali a REUNA, que é a Rede de Humanização do Parto, e quando esse tema começa a ter mais força no Brasil, né? Já mudou muita coisa, hoje a gente estava lá em discussão no encontro de doulas, né, e a Lucia contando pra gente do quanto de coisa que já mudou, né, que às vezes a gente olha e fala, nossa, que desânimo trabalhar, né, que desânimo chegar nesse cenário de parto, mas que é isso, muita coisa já mudou pra gente estar aqui hoje podendo receber esses bebês e essas mulheres com respeito. E aí, falando mais especificamente da história, né, eu acho que a história, ela traz isso de uma forma muito sensível. E por que de ser uma doula, né, que está narrando essa história? Justamente porque a doula, ela é essa profissional, essa pessoa que provoca todos esses questionamentos, né? Então, por que eu quero parir dessa forma, né? Que não é só uma modinha, né? É um resgate mesmo do corpo da mulher, da potência feminina de parir, que é isso, o parto, né? O advento do parto no hospital é recente, né? Não é a mulher pariu em casa por muito mais tempo do que está parindo no hospital. Então, poder resgatar esse protagonismo da mulher, é sobre isso que é a humanização da assistência, resgatar o protagonismo da mulher no seu parto. Então, o quadrinho, ele traz essa proposta, né, de uma doula que provoca esse questionamento. E aí, você sabe de como foi a sua chegada nesse mundo? Você sabe o que isso impactou na sua história? E aí vai, enfim, não vou falar muito, né, porque quero deixar as pessoas curiosas, mas... eu acho que a história, ela traz essa delicadeza, assim, de inclusive mostrar que a doula, muitas vezes, ela precisa criar camadas de proteção para si, porque a gente lida com muita violência quando a gente chega nos hospitais, em hospitais ainda que não prestam uma assistência humanizada. A gente tem que criar camadas mesmo para poder barrar essa violência de chegar, inclusive na gente, porque a gente precisa estar inteira para aquela mulher. A gente precisa estar ali com nossa alma, nosso coração para aquela mulher, e criar essa barreira também nos ajuda ali a nos blindar dessa equipe que é muitas vezes violenta. Então, acho que traz isso, né? O quadrinho traz essas camadas que a doula vai criando para poder estar ali presente com essa mulher de forma inteira. Não sei se respondi. E acho que, enfim, da importância de trazer isso de outras formas, né, em outras mídias. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de se afetar, né, nesse mundo, assim. Eu acho que tem pessoas que vão se afetar mais por filmes. Eu mesma, na minha educação perinatal, eu recomendo muitas mídias para as mulheres poderem, né, se informar. Então, podcasts, livros, filmes, documentários. Então, eu acho que cada pessoa tem a forma como ela vai se afetar, né, de forma mais profunda. Então, eu acho que poder ter essa linguagem do quadrinho também chegando a pessoas que estão nesse mundo, que eu acho que talvez a maioria ainda não saiba do que é violência obstétrica, o que é a assistência humanizada ao parto, o que é a doula. Poder ter isso agora num quadrinho é bem importante. Então, acho que
É isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. E agora, indo pela ordem, eu queria falar desse outro quadrinho específico, que é Dona Leocádia. Dona Leocádia foi apresentado, como eu falei agora há pouco, lá em Paulínia. A gente estava na Conexão Literária e conhecendo a Bernadette, que foi uma honra conhecê-la naquele dia. Você me apresentou não só diversos contos que você escreveu ao longo de toda a sua vida, talvez. Já começou a escrever, já estava escrevendo contos. E até interessante, porque os contos e os textos que você escreve, eles não necessariamente estão até com uma datação específica, né? Então, isso tem até gera até uma temporalidade para aquele texto que é interessante que você vê. Talvez você tenha escrito o próprio Dona Leocádia 15, 20, não sei quantos anos atrás, mas ainda assim, depois de todo esse tempo, ainda são discussões completamente pertinentes e que a gente precisa debater, né? E um desses contos também era O Pintor, que você apresentou, e que, quando eu fui trazer a possibilidade para a Ana Valente fazer a adaptação em quadrinhos, eu estava na dúvida entre quais desses contos a gente poderia adaptar. E ela falou assim, por que não a gente misturar essas duas histórias numa única só e fazer essa adaptação como se a própria Dona Leocádia fosse a escritora da personagem principal. Então eu queria primeiro perguntar para você sobre o processo de adaptação, que realmente são contos que tocam a gente, e eu queria que você explicasse até como que você chegou nessa conclusão de que os contos poderiam ser unificados. E justamente depois eu queria que você comentasse o que você achou de ver o seu texto virando quadrinho. Uhum. Tá bom. Vamos passar então para a Ana Valente falar e a gente vai debatendo. Bom, boa tarde. Então, respondendo a pergunta, foi um processo bem legal, assim, de eu ter sido chamada para fazer esse quadrinho, porque o Alexandre ele me deu bastante liberdade na hora de adaptar esses textos dela. E, bom, partindo do princípio que o autor também ele tem que ser demonstrado ali na história, eu quis me colocar um pouco também nessa história, sabe? Como eu já estava adaptando, já foi um caminho andado. Então, traçar essa linha narrativa foi importante no momento, porque a gente tinha que juntar os dois textos e foi uma coisa ali que a gente decidiu na reunião. Foi uma coisa que foi comum, assim. Na hora que eu falei, ele já ficou, oh, meu Deus, é isso. Então... é meio que isso, assim. As Donas Leocádias ainda existem, né? Dona Leocádia, não sei se vocês sabem. Na verdade, minha mãe foi a maior contadora de histórias, uma italiana. Uma italiana, falava com a mão também, né? E ela sempre tinha, sabe? Aquele prédio, tinha um menino e aí vinha uma história, sabe? E eu ouvia desde criança e falei, eu vou escrever todas essas. E eu lecionei 43 anos, EJA e Fundamental. Principalmente no EJA eu iniciava com os contos. E você abria a possibilidade para o aluno também se integrar, falar, né? E é uma honra para minha mãe, sabe? Eu fiz isso como honra mesmo, porque ela era observadora, sensível. E essa Dona Leocádia existiu. Eu mudei o nome, acrescentei algumas coisas, eu reescrevi um conto, mas é uma história real. Uma mulher que lutou a vida inteira para fazer tudo perfeito na casa, tudo entregue na mão do marido. E o marido no bar, minha tem que... ainda existe isso, né? Uma pena, né? E Dona Leocádia morre, fica com câncer naquele tempo, não tinha como, ela morre. E lá no leito, morrendo, ela fala, puxa, vizinha, conversando com a vizinha, eu fiz tudo
tudo para o marido, tudo para casa, para os filhos, e agora eu estou aqui. E agora vejo que eu não fiz nada para mim. Eu não fiz nada para mim, né? E a minha luta a vida inteira foi isso, sabe? Falar para os alunos, façam algo por vocês, leem, presta atenção, interpreta as coisas, né? A política, as notícias, nós passamos aí um período, né? Como você disse, as pessoas não são capazes de interpretar, né? Eu lutei a vida inteira, luto ainda por isso, sabe? Pintor é o único texto meu mais sensual, né? Por que não, né? Faz parte da nossa vida, né? Tudo isso é parte da nossa vida. E eu achei interessante ele se querer, né, juntar as histórias. Fiquei agora curiosa, por que não, né? E falando em doulas, eram parteiras, falava no meu tempo, parteiras. Eu vou fazer 74 anos, tenho uma filha de 55 anos. Eu tive ela adolescente. Eu tenho 7,3, né? E não tive opção nenhuma, nem para lá, nem para cá. E eu lembro que eu fui maltratada. Trabalho de parto de um dia inteiro. Eu era muito miudinha, muito pequenininha, muito magrinha. E a enfermeira falava, não estava bom na hora, agora fica enchendo o saco. Era assim, foi assim. Eu peguei depressão pós-parto. Então, por isso hoje eu escrevo, sabe? É muita dor, tem que ser colocada no papel, né? Isso é uma forma de cura também, né? E está aí minha filha hoje, culta, enfim. Ela muita coisa ainda não sabe, gozado, a gente não fala, né? A mulher tem isso, né? Foi tanta dor de ouvir isso, para de gritar de dor, o dia inteiro aí, sem assistência, numa cama, sabe? E que isso não aconteça mais para nenhuma mulher do Brasil. Quanto às relações também, só vou fechar aqui, eu escrevo muito porque eu tive 2 casamentos. Primeiro casamento adolescente, claro que 2 adolescentes, casou porque estava grávida, lembra aquela época, os mais velhos sabem, tinha que fazer casar, né, antes que parecesse a barriga, né? As crianças nasciam muito antes da hora, perfeitas, né? Existia muita hipocrisia, né? E éramos 2 adolescentes, ele morreu. Eu casei depois, eu tenho um filho, segundo casamento, 45 anos, ele tem o meu caçula. E hoje eu sei, olha, com toda a cultura que eu me achava que tinha, né? Fiz pós, fiz tudo, em psicopedagogia, inclusão, etc. E eu não percebi que era uma relação abusiva. Hoje eu vejo, sabe? Falar, mas ele dá tudo, ele passou a casa no meu nome, ele... Entendeu? Mas era uma relação abusiva. Então, hoje a minha luta é escrever para a cor da mulher. Tem várias formas de violência, né? Não é só agredir fisicamente, também houve. Mas é você ser humilhada, né? Que nós não façamos isso, principalmente entre as mulheres. Sororidade, né, mulheres? Né, que nós nos defendamos, ouçamos umas às outras, né? E vamos colocar para que isso nunca mais se repita. Eu quero escrever até morrer. Parei um pouco publiquei já coletâneas, ganhei um concurso aqui na PUC de crônica, vários poesias, poemas, por causa de problemas de saúde. Eu sofri um acidente em 2006. E algo entrou na janela, eu indo lecionar, na janela do ônibus, lesou minha córnea. Eu perdi a visão central de um olho. E tombos também perdi joelho, enfim. A luta. Campinas, né? Eu moro em Paulínia agora, mas Campinas, professora de Estado, na luta. Mas eu amei minha profissão. Ganhei um pouco, né? Nós sabemos, né? Uma vergonha. Mas eu amei, eu fiz aquilo que eu gostei, porque eu sempre falei para os alunos, ergam-se, né? Se olhem, né? Dava espelhinho para as crianças, punha aquele durex para não machucar, eram crianças de 4ª série, 3ª, para eles se olharem e falarem, vocês são bonitos também, vocês podem.
E eu trabalhei muito isso, sabe, a vida toda. Então, eu olho para trás e falo, eu fiz, mas ainda eu quero continuar escrevendo, se Deus me ajudar, né? Tiver saúde, eu hei de conseguir. Principalmente nessa defesa das mulheres, da igualdade, né? Contra toda forma de discriminação, de racismo, enfim. É isso. Muito bom, muito bom. E espero que você tenha gostado de ver as personagens que... Eu espero que você goste muito de ver as personagens que você escreveu ali nessa linguagem que você até comentou que gostava de quadrinhos, né? Não sei, Muito, sua geração, né? Calvin. Eu até hoje mando para as pessoas, Calvin, eu tenho uma amiga, e é tão gozada essa história, ela brigava por causa de política do governo que passou, e eu rebatia, né? Sanguínea, né? Não fica calada, né? Opa, amiga, para com isso. E um dia, ela tem a minha idade, ela morava no meu condomínio, mudou agora, ela é em portuguesa. Ela escreveu para mim assim, Bernadette, eu não quero perder a tua amizade, nunca mais eu vou falar de político, desse ou de outro, eu não quero perder a tua amizade. Eu percebi que você gosta de literatura, eu também gosto, e ela é fascinada por quadrinhos. Então, ela manda toda noite, às vezes é 10 da noite, ela está com o marido muito doente. Então, 10, 11 horas da noite, falando, nós duas aqui como duas crianças rindo por causa de Calvin, Garfield, né? Enfim, e outros, né? Aquele avô, aquela avó, o neto. Eu sou fascinada por quadrinhos. É isso. Agora você tem mais um quadrinho para colocar debaixo da porta dela, espero que ela goste, hein? E até voltando para Ana Valente, eu queria... A gente está falando muito, né, das nossas experiências, muito fazendo sempre os lançamentos Campinas, São Paulo, Campinas, São Paulo. Agora a gente está tendo a experiência de fazer um quadrinho que a gente anunciou recentemente, que é um quadrinho que é feito por gaúcho, falando a realidade do Rio Grande do Sul. E a gente teve uma dificuldade de encontrar até... o artista adequado para fazer aquele tipo de ilustração, justamente porque a gente sempre cai em caricaturas da visão de São Paulo, quando não é americanizado, é uma visão, mas sempre nisso, né? E a gente teve para o lançamento dessa edição o apoio do Norte em Quadrinhos, e inclusive fica o super agradecimento por esse apoio. E eu queria que você falasse da importância da gente, não por uma mera disputa por identidade, mas assim, qual a importância da gente fugir um pouco das visões de São Paulo, mas trazer outras visões dentro do Brasil, que é gigantesco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu me considero uma artista periférica porque eu sou lá de Manaus, então é uma realidade completamente diferente, é uma cultura completamente diferente no mesmo país aqui de São Paulo. E, assim, a maioria de nós, até o pessoal do Norte em Quadrinho, que é esse coletivo, são muitas pessoas que estão aqui por São Paulo, que são do Norte, de Manaus, do Pará, de Belém, tem bastante gente, e a gente meio que se junta para se dar essa força e ir nos eventos aqui em São Paulo. Mas o que eu queria dizer é que também é muito importante das pessoas daqui também participarem de eventos lá para conhecerem a cultura. Então, é bem complicado, assim, a gente vem para cá, muitas vezes a gente se junta com nossos companheiros para morar junto e conseguir pagar e ficar aqui, porque é aqui que, no final das contas, está centralizado o polo, como é que eu posso dizer... As empresas estão localizadas, então a gente vem para cá muito para trabalhar, enfim, quando eu cheguei aqui eu também consegui um trabalho como ilustradora, CLT mesmo, e são oportunidades que realmente a gente não tem lá em Manaus. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. Então é isso.
Ah, é exatamente isso, né? Que a gente sempre tem esse risco de cair sempre nas mesmas visões. Isso forma... É assim, uma coisa que a gente fala aqui é que, assim, estamos com a maior parte dos autores aqui, sim, mas para fazer esse quadrinho acontecer, exatamente tudo é super coletivo. Então, assim, até para fugir disso da autoafirmação, né? A gente não está construindo uma obra para afirmar o que a gente já pensa, né? Em todos os quadrinhos que a gente publicou dentro dessa edição, a gente foi confrontado de alguma forma. E assim, se fosse para eu fazer a minha visão, por que eu chamaria outras pessoas? Por que a gente estaria pensando nisso de alguma forma, né? A ideia é justamente entender que a gente não tem a resposta para tudo, as pessoas têm saberes diferentes, experiências diferentes, e a gente quer potencializar isso através do quadrinho, né? Mas o mais interessante pra gente é justamente esse tipo de debate, que é a obra não morre ali. E a gente está muito acostumado com essa história desse consumo desenfreado, onde você compra uma edição ali, isso é muito americano, né? A gente compra uma edição, daí semana que vem já tem outra, e você não debate aquilo, você não consegue nem digerir, e a obra morre ali, sendo que a gente pode debater sobre a obra, a gente pode trazer muito mais coisas, né? E até agora indo para Marina Schenkel, eu adoro falar o Schenkel, mas tudo bem, desculpa. A gente até falou agora na adaptação da Dona Leocádia, que tem ali um dos contos que chama O Pintor, que fala que traz essa sensualidade, né? E a gente até se questiona e se questionou o tempo inteiro sobre o quanto as pessoas precisam discutir sexualidade. As pessoas deixam de, inclusive, não sabem lidar com o próprio prazer, não sabem lidar com os próprios desejos, isso não é debatido. Isso é um problema, né? Porque a gente está numa geração de disputas, né? A gente usa muito o termo dos incéis e tudo mais, né? Onde as pessoas realmente não sabem como lidar com a própria sexualidade. Quer falar? Eu só ia comentar porque isso também é um problema que a gente percebeu que é dentro da esquerda também. Existe um certo moralismo ali que acaba sendo blindado de alguma forma com debates que eram para ser mais amplos e acabam tomando uma lógica muito liberal. Então, assim, por exemplo, a gente está falando de... E mesmo a recepção da Misto Frio em relação à entrevista, muitas pessoas ditas comunistas estavam ali moralizando o debate em vez de tentar trazer ou tentar entender o que estava sendo debatido ali, né? Então, esse que acho que é mais complicado do que, por exemplo, você lidar com a direita, né, em confrontar a direita, confrontar até dentro do nosso próprio campo também. Eu acho que nessa parte é por isso que a Misto Frio também ela é necessária. Até porque, quando a gente fala das disputas e das demandas das diferentes categorias na classe trabalhadora, a gente esquece que as pessoas que estão organizadas e que estão ali já em disputa, são elas que sabem as demandas que elas precisam, né? Então, quando a gente fala... não sou eu que sei todas as demandas dos motoboys, por exemplo. Então, assim, a gente precisa conversar com essas pessoas. E elas que já têm as suas demandas, né? A mesma coisa acontece com as trabalhadoras sexuais. Então, quando a gente anunciou que ia fazer uma entrevista, que a entrevista, ela é nada mais do que um documento. A gente está pegando uma visão de uma pessoa que está respondendo as perguntas que a gente fez. Mas só de o tema ser trabalho sexual, a gente já escutou desde o início assim, não concordo, mas que bom que você está trazendo outras visões, assim. E aí me desculpe se eu vou ser muito grosso agora, mas se você não concorda, é um problema seu. E você precisa lidar com isso de alguma forma, né? Porque... você nem nem leu a entrevista e nem escutou quais são as demandas, né? A gente até tem bastante confusão, até com criminalidade, né? A gente já abre a entrevista falando justamente assim, o trabalho sexual, ele é um trabalho a partir do momento que você está em plenas faculdades mentais, está fazendo aquilo sem nenhum tipo de coerção. Muita gente fala, inclusive, de pedofilia, sendo que pedofilia é crime, né? Ninguém está falando nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
está pegando pessoas maiores de idade que estão exercendo o trabalho e precisam dos direitos garantidos, assim como qualquer outro tipo de trabalhador. Então a gente escuta muito mas então a gente está vendendo a força de trabalho e a pessoa quer o direito de vender o corpo. Mas assim, sinto lhe dizer, e eu tenho respondido muito isso, mas vocês não trabalham em projeção astral. Todo trabalho deriva do seu corpo. Não existe uma separação entre corpo e mente quando a gente vai fazer... Não existe. O seu cérebro, ele é o seu corpo, né? Então, eu queria que você falasse primeiro disso, né? Você tem o seu primeiro lançamento, que foi o Love Can Hurt, né? Que também já traz esse tema da sexualidade, que eu queria que você falasse até da importância nas disputas que a gente precisa fazer na sociedade moralista, e também do processo de fazer uma adaptação, no fim das contas, documental mesmo, assim, de qual é a diferença de um trabalho super lúdico e que mexe com bastante subjetividade e fazer essa mudança para algo mais documental. Oi, gente, boa tarde. É bem diferente um trabalho do outro, apesar de ter temas que se tocam. O meu primeiro quadrinho fala muito sobre violência, desejo e afeto, e muito mais sobre fantasia e fetiche, e sobre o que seria natural e o que não é natural. E é um quadrinho quase mudo também, tipo, depende muito da interpretação dos outros, e uma entrevista, claro que vai depender da interpretação de quem tá lendo, mas é muito mais objetivo, assim, é sobre a vida da Lana e as experiências dela e das pessoas que ela já conhece, que trabalham nessa área também. E pra mim a grande questão, assim, como ilustradora, foi entender, né, a entrevista, assim, e como eu poderia não romantizar ou poetificar a vida da prostituta, nem moralizar, nem nada desse tipo, e ainda assim agregar, de alguma forma, com a minha arte, a entrevista, né, não ficar uma coisa muito só superficial, tipo, literal, nem... Enfim, fazer esse balanço, eu acho que foi a minha principal questão como ilustradora. E assim, inclusive fica aí a dica para vocês irem atrás do Love Can Hurt, que é um trabalho incrível. E ele, assim, ele tem uma pegada bastante... seria lúdica a palavra? Mais subjetiva. Você mexe mais com um imaginário ali... que é o oposto ali de representar ali situações de luta, ou representar ali uma resposta da entrevista em si, né? E até isso é uma coisa que foi desafiador de alguma forma, ou estava na sua zona de conforto ainda, porque seu trabalho é bem característico, né? Se você pegar os dois trabalhos, você vai ver que foi a Marina que desenhou aquilo ali. Essa identidade existe, mas tem essa diferença prática, né, no fim das contas. Eu acho que se for falar em dificuldade, talvez seja mais em relação ao texto, né? Eu não trabalho tanto com texto. E pensar em ritmo de imagem junto com texto, pra mim é meio difícil, porque quando eu fiz o meu quadrinho, eu pensei muito em virada de página, em que momento que eu queria que a página virasse. E o tempo que é de um quadrinho pro outro, essas coisas, eu senti que eu não tinha tanto esse poder na minha mão com a entrevista. E ainda tentar dar um ritmo que fosse interessante, que fizesse sentido pra mim. E não sei, essa foi a minha maior dificuldade no geral, assim, eu acho. Mas como o texto eu não tive que fazer também, isso foi uma mão na roda, né? O texto estava prontinho lá, precisava meio que saber conduzir por imagem, mas o ritmo já estava meio que dado, mas encaixar de uma forma que fizesse um sentido também pra mim, de leitura. Eu tô me enrolando um pouquinho pra falar. Inclusive, a gente fez a primeira parte do lançamento a gente fez em Porto Alegre, lá na loja da Brasa, e com a presença da Svetlana, e aí o tema foi justamente esse o tema. Uma pena que eu queria muito que vocês tivessem uma fotografia juntos ali com um quadrinho, isso ainda vai acontecer, mas fica a dica para vocês procurarem lá no canal do YouTube, que tem a entrevista completa, tem mais de 1 hora a gente falando sobre o tema. E eu queria primeiro saber
Se alguém aqui tem alguma pergunta que gostaria de falar, compartilhar alguma experiência de leitura, de até sugestão para os nossos próximos misto frios, né? Ou de dúvidas, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vocês aí de casa mandaram um superchat. Bom, eu queria saber qual é a diferença de doula e parteira, que eu fiquei curiosa. Eu não falei, né? Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu até citei a imagem, né, ali do que eu falei, né, da imagem do Egito Antigo, da Grécia Antiga, que tinha ali a parteira recebendo o bebê e a doula ali ao lado, né, que é essa mulher que acompanha a gestante. Mas a principal diferença está na função mesmo, porque a parteira, ela tem uma função técnica, né, existem as parteiras tradicionais, né, e as parteiras urbanas, que a gente chama hoje, que são as enfermeiras obstetras, obstetrizes, e as parteiras tradicionais mesmo, que ficam nas comunidades, que tem essa formação aí de comunidade mesmo, né, dessa passagem do conhecimento oral, que já atuam nessa função há muito tempo. Então, a principal diferença é mesmo da conduta técnica, né? A formação da doula, ela não é uma formação técnica, né? A gente, lógico, trabalha com técnicas de alívio de dor, não farmacológicas, mas a parteira, ela vai ser a profissional que vai acompanhar o bem-estar materno-fetal. Então, que vai auscultar esse bebê, que vai aferir pressão arterial, né, dessa gestante, que vai aferir a dilatação do colo uterino para ver, por exemplo, em que momento essa gestante pode ir para o hospital. Nós, doulas, temos outras formas de saber também desses sinais, né? Então, a gente sempre... isso faz parte, né, da educação perinatal, que é essa gestante conhecer o corpo, conhecer esses sinais, de saber o momento certo de ir para o hospital, caso seja um parto hospitalar, né? Porque... atualmente, muitas gestantes também têm optado pelo parto domiciliar, tem sido a escolha, porque o ideal é que o parto aconteça num ambiente onde essa mulher se sente mais segura. Mas as doulas têm essas outras formas de saber em que momento essa gestante pode ir para o hospital, né? Se essa for a escolha dela, ou que momento chamar a equipe para vir para um parto domiciliar. A gente observa ritmo de contração, os comportamentos dessa mulher, porque, em geral, quando ela está chegando mais próxima de um trabalho de parto ativo, a gente fala que ela entra na partolândia, né? Que ela fica mais instintiva, busca movimentos corporais mais instintivos, faz sons mais graves. Então, a gente tem outras formas de saber em que momento do parto está essa mulher. Mas o bem-estar materno-fetal, quem determina é a enfermeira obstetra, obstetriz e o médico, né? Enfim. Então, essa é a principal diferença. E a doula está ali para prestar esse apoio mesmo, ficar exclusivamente no apoio da mulher. Ela é a única profissional do parto que vai estar exclusivamente para a mulher, né? Todos os outros profissionais envolvidos vão estar ali dividindo a sua atenção entre mãe e bebê. A doula não, a doula é para a mulher, né? E no caso de parto, tipo, em casa, tem a parteira e tem a doula? No caso de parto em casa, tem a parteira e a doula, então. É o ideal, né, gente? Seria o ideal. Não, a doula, ela não tem... nós não podemos acompanhar o parto sozinhas, porque não somos profissionais técnicos, né? Então, a gente tem que sempre contar com a presença de uma enfermeira obstetra ou obstetriz, no caso de partos domiciliares, e no caso do hospital, pode ser enfermeira obstetra, obstetriz ou médico, né? Porque as enfermeiras também são capacitadas para atender partos de risco habitual. Partos de alto risco aí demandam a presença de um médico obstetra. Mas num parto domiciliar, o ideal sim é ter essa equipe completa, justamente porque isso é um debate, né, que a gente tem feito hoje em dia, que as enfermeiras... é isso, acho que elas, lógico que vão estar ali presentes também para a mulher, para poder acolher emocionalmente, mas elas têm essa outra função que é de estar ali presente para poder observar os sinais de vitalidade. Então, a doula vai assumir essa função exclusiva de preparação dessa mulher e de cuidado com o ambiente, cuidado com essa gestante. Vocês querem falar mais alguma coisa? Aproveite agora. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria falar que todo mundo que está aqui, sintam-se pressionados a adquirir a revista lá embaixo, no caixa, tá? Vocês podem levar essa edição que a gente acabou de discutir. Uma salva de palmas para todo mundo aqui.
E agora eu vou deixar a bucha com o Maurício, porque eu quero que você faça o encerramento, justamente porque a gente faltou uma pessoa aqui, faltou a Luana. A Luana, que fala bastante de cinema, que trouxe aqui dentro da edição, a gente fala bastante de um resgate ao cinema brasileiro, mais especificamente do terror brasileiro. Então eu queria só que você fizesse essa finalização. E depois, alguém que gosta de Dexter? Sabe o seriado do Dexter? Então, o Dexter, ele vai lá, ele tem o seu troféu, que ele pega as gotículas de sangue das pessoas que ele assassina. A gente não é assassino, a gente é só quadrinista. Então o meu totem, é a assinatura de todos os autores depois no quadro da edição que vai pra parede. Aí eu queria que vocês fizessem esse autógrafo aqui pra mim. Então, foi uma ligação esquisita, né? Mas tudo bem. Procure outra analogia. Analogia is my passion. Bom, já que a gente tava... faltou a Luana, né? A Luana que fez o texto em relação aos monstros na tela, que é um texto falando sobre cinema de horror brasileiro. Mas principalmente também fala sobre o horror que está no nosso dia a dia e que é transposto nas telas. Já que a gente falou de analogia, é importante que a gente fale também de como a gente torna lúdico aquilo que é real e muitas vezes muito cru e cruel no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre violência de gênero, violência racial, violência policial, principalmente, né? Eu acho que é um dos... A gente fala muito de violência urbana, muito de um ponto de vista de estar na mão de um bandido, mas a gente esquece que o outro lado tem armas e muitas vezes o papel dele está sendo feito, que é de proteger a propriedade privada. É que a gente tem essa ilusão de que é para proteger as pessoas. A gente não, né? Algumas pessoas. E querendo ou não, os programas, por exemplo, do Datena, esses programas assim que passam todos os dias na televisão brasileira, no horário do café da manhã, no horário do almoço, do jantar, são verdadeiras histórias de terrores, né? Assim, mas ao mesmo tempo a gente sabe como essas histórias de terror têm uma abordagem bastante sensacionalista e bastante prejudicial ao debate público sobre a violência urbana e até mesmo sobre a violência de gênero. A gente está vendo, por exemplo, o caso da Vitória, do assassinato que aconteceu, e a gente percebe que, além da violência de gênero, existe uma abordagem da imprensa e da polícia tá mostrando que a gente vai caminhar para mais um milésimo ou milionésimo, sei lá quantos milhões de caso Evandro, né? Em que você tem ali erros na abordagem da investigação, erros na abordagem da imprensa e lidar com esse tipo de assunto. E como que isso, no final das contas, só vai alimentando esse horror que a gente vive aqui no Brasil, que é... Enfim. E o cinema de horror brasileiro, que é um cinema muito nichado, né? É praticamente assim, quem é muito fã de terror conhece os diretores, conhece os filmes, né? E a Luana, ela traz muito isso, né? Desses diretores que muitas vezes são subnichados, né? Assim, porque o cinema brasileiro em si, ele é prestigiado, só que a gente sabe que existe um recorte também de cinema brasileiro que é mais prestigiado aqui, né? A gente tem tem festivais voltados a cinema de fantasia, de ficção científica, de horror, mas ainda assim a gente sabe que eles não estão em Cannes, não vão estar em Veneza, e muitas vezes nem vai estar nem nas salas de cinema aqui do Brasil. E a gente teve ali um pioneiro lá nos anos 60, que foi o José Mojica Marins, o nosso saudoso Zé do Caixão, que trazia ali muito daquela coisa popular do horror brasileiro, né? O Zé do Caixão, por exemplo, para mostrar que ele era tão ruim, ele comia carne no dia de, né, como fala, na quaresma, né? Na sexta-feira santa e ria, né? Mas isso era uma composição do personagem que trazia outras questões, até que relacionava até essa coisa do eugenismo, né? O personagem tinha essas aptidões eugenistas. E no decorrer dos anos, assim, o horror brasileiro sempre foi por um caminho muito diferente do hollywoodiano, né? Em certos aspectos. Horas parodiava, né? Que eu acho que isso aí também era uma graça do nosso cinema brasileiro, que é sempre ser muito debochado, principalmente anos 80, 70, que você tem também uma pornochanchada, que ela acaba sendo um vetor de paródia e de comentário político.
E a partir disso, assim, depois a gente teve algumas outras pessoas. Então você tem Denison Ramalho, mais recentemente, que fez alguns filmes, e muitos deles de horror, voltado a essa questão da violência urbana. Um deles, por exemplo, é O Morto Não Fala, né? Então, que é um filme que fala sobre um filme, assim, a violência em São Paulo, né? E você tem outros filmes de diretores que começaram a ter mais destaque, né, na produção brasileira, como a Juliana Rojas, Marco Dutra, e até o Kleber Mendonça Filho, né, flerta ali com o horror também, de certa maneira. A Juliana Rojas é mais frontal, o Gabriela Amaral Almeida, que fez O Animal Cordial, tem outro filme que é, se não me engano, é Bom Comportamento. Todos eles trazem esses aspectos das relações de gênero, relações de classe, relações raciais, e sempre tentando trazer dentro do horror uma espécie de microcosmo das nossas relações e das relações que continuam desde o final do Império, né? Querendo ou não, acho que nunca mudou essas relações sociais em geral. E a Luana, né, que ela traz todos esses exemplos, ela relaciona muito com os medos, como que o horror em si, ela aplica o medo mais primitivo, mais básico, né, sobre medo da escuridão, medo os medos mais infantis, e como isso ao longo do tempo a gente vai relacionando o horror também com os medos contemporâneos, os medos que a gente sente no dia a dia, né, na rua, andando na rua sozinho, e por aí vai. E afim é isso. E esse texto, que tive o prazer também de fazer os desenhos, eu fiz algumas releituras de alguns filmes brasileiros, e até trazendo ali mais recomendações de outros filmes brasileiros de horror que estão aí e que tem uma vasta produção. E acho que ficou muito bom. Enfim, é isso. Acho que mais que isso já chovendo molhado. Pode. E agora eu vou ter que encerrar. Enfim, eu agradeço a todos que estão aqui, que acompanharam o lançamento da Misto Frio 2, que tenho muito orgulho de ter tido esse trabalho aqui junto com essas mulheres, junto com a Lê, né, que sempre pega aqui no nosso pé, vamos. Vai ter, não pode cortar. Mas enfim, então é isso. Eu agradeço a todo mundo que veio prestigiar a revista, e uma salva de palmas. Agora eu vou chamar aqui o nosso cameraman, Alexandre Schettini. Vocês façam ali o meu toque do Dexter. O quê? Perdão? Não tá ao vivo. Ah, tá. Nossa. E aí, se a gente falar algo importante, sinta-se à vontade para contribuir também, né? Acho que é gostoso. Nossa, elas vieram em peso. Aí eu vou vender isso aí lá no Mercado Livre. Vai valer ouro isso aí. Assina aí, ó. Assina aí. Isso aqui é bom. Que vai acabar esse calor, isso não tinha, né? Nesse nível. Não, a gente vai. Pra saber se encontrar ela, a gente